aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam tranquilos, preparados e atentos para o tema de hoje. A gente vai dar continuidade a um assunto que eu já discuti numa primeira aula, falando sobre características ou até mesmo os antecedentes que levaram à crise global de 2008, e agora a gente vai falar das principais consequências. A gente sabe aí que, a partir de 2008, um cenário mundial de crise começa a se desencadear e o mundo vive atualmente um período, isso estou falando um horizonte, no universo de 2015, um período de grandes oscilações na economia. Ensaiou-se uma recuperação, mas nós temos grandes incertezas pairando sobre o horizonte ainda. Mas antes de falar destas incertezas, é claro, a gente tem que falar de alguns fatores, além daqueles que eu já comentei numa primeira aula. Primeiro deles, agências de classificação de risco. Isso aí vocês talvez já tenham ouvido falar nos noticiários, na televisão, em jornais, na internet, enfim. O que são essas agências? São instituições do mercado financeiro que, além de terem ali no seu corpo técnico, entre os seus funcionários, economistas, administradores, pessoas ligadas ao meio financeiro com administração de patrimônio ou de grandes fortunas, além de tudo isso, a capacidade de elaborar sistemas de classificação. E o que são esses sistemas de classificação? São métodos que essas empresas, foram métodos que essas empresas criaram para definir, por exemplo, se uma grande instituição financeira, se uma grande empresa ou se um governo, como o do Brasil, tem capacidade, por exemplo, de honrar os seus compromissos, se tem a capacidade de manter a produção em dia, se funciona, digamos assim, dentro dos conformes como uma empresa próspera ou se ela está muito mais como uma empresa diante de um cenário de crise. Então, é uma espécie de classificação da empresa quanto à sua qualidade e o seu tamanho em termos financeiros. Empresas mais valiosas, menos valiosas, enfim. Especialmente empresas que lançam ações nas bolsas de valores. Aliás, por exemplo, se o cara tem uma fábrica de móveis e deseja comprar mais máquinas, mas não tem dinheiro, ele tem duas opções. A primeira delas, pedir dinheiro emprestado, via BNDES, via bancos privados, e uma outra é vender ações, ou seja, é como se ele vendesse um pedaço da empresa dele. E é claro, essas ações elas são vendidas para o mercado, nas bolsas de valores, porque, por exemplo, o dono da loja da indústria de imóveis vai prometer, olha, se você comprar as minhas ações, eu vou ter dinheiro para investir, vou comprar mais máquinas, a minha empresa vai crescer e daqui a um tempo X eu vou pagar o que você pagou pelas ações, mais a diferença que eu vou te dar, do meu lucro. Ou seja, você vai ganhar um pouquinho a mais. Então, é assim mais ou menos que funciona o mercado de ações. Você está esperando que as empresas que estão vendendo ações, quando você compra, que elas vão ter lucro e esse lucro, uma parte dele vai ser revertida em um valor X adicional. Ou seja, você vai ganhar um pouco a mais ou muito mais, dependendo, do que você pagou pelas ações da empresa, pelo pedacinho da empresa. Tá? Então, é assim que funcionam esses títulos. Aliás, os títulos da dívida pública também são mais ou menos assim, eu vou falar deles depois. Então, essas agências, elas têm essa responsabilidade, digamos assim, de avaliar as empresas. Porque, digamos que você vai comprar ações de uma empresa que, digamos, fabrique telégrafos. Telégrafo, hoje em dia, é um negócio rentável? A gente sabe que não, porque o telégrafo ele era muito útil no século XIX e princípios do século XX. Hoje as pessoas usam objetos um pouco mais modernos que talvez vocês conheçam. Um tal de telefone, um tal de aplicativo de mensagens, entre outras coisas que fazem a mensagem chegar instantaneamente. Então, obviamente que é um setor que não oferece mais nenhum tipo de ganho para nós. Mas se você voltasse para o século XIX, isso seria muito útil. E as agências de classificação, na época, se elas existissem da forma como existiriam hoje, elas dariam uma classificação alta para essas empresas de telegrafia, uma nota AAA+, por exemplo, já que o setor era muito útil, tinha uma lucratividade elevada, então as possibilidades de ganho eram grandes. Então percebam que essas agências têm sobre si uma responsabilidade enorme. O que acontece aqui em particular é que um pouquinho antes da crise de 2008, algumas empresas do setor financeiro nos Estados Unidos quebraram. E essas empresas, um pouco antes de quebrarem, tinham notas de classificação muito altas, algumas delas até na nota máxima.
E é claro que aí a gente vai pensar, poxa, mas as empresas quebraram, estavam numa situação já bastante grave antes de quebrarem e as agências estavam dando nota alta. O que será que aconteceu? Será que eles se equivocaram? Será que eles anotaram errado? Foram lá na planilha e digitaram o botão errado? Não, né, gente? O que acontece é que muitas dessas agências aí têm tido nos últimos tempos os seus papéis bastante questionados. Porque pensa no seguinte, em primeiro lugar, elas podem definir o futuro de uma empresa ou até de um país. O Brasil, por exemplo, tem uma avaliação, ele é avaliado por essas agências. Então, em princípios dos anos 2000, o Brasil ganhou o chamado grau de investimento, ou seja, significa que o Brasil se tornou um país muito seguro para investir. E essas agências têm esse poder. Então percebam o seguinte, em função dessas agências terem um poder muito grande, é claro que em alguns momentos, ou em vários momentos, a gente não tem como saber com certeza, elas podem agir segundo os seus próprios interesses. Então esse é um problema bastante grave. Tá? É um problema muito grave porque você põe dentro de instituições que não são necessariamente instituições governamentais, instituições nas quais a avaliação é mais importante do que a possibilidade de lucro e a seriedade, obviamente, que esse tipo de ação exige, que faz com que, obviamente, essas agências tenham tido o seu papel questionado. Então percebam que esse é um aspecto bastante grave. Outra questão importante para a gente entender a crise. Muito crédito para pouca produção. Vou dar exemplos como, primeiramente, dos Estados Unidos. País mais rico do mundo. Um país onde todo mundo quer investir. Então, por que as coisas, por exemplo, nos Estados Unidos são tão baratas? Ou por que todo mundo, ocasionalmente, aí muita gente tem, nos últimos tempos, ido comprar muambas, ou em Miami, ou em Nova York, né? Os sacoleiros de luxo, digamos assim. E muita gente acaba ficando enraivecida, às vezes, porque o preço das coisas no Brasil é muito caro por causa do famoso imposto. Embora o imposto não seja o principal fator esteja associado às taxas de lucro aplicadas por cada empresa. Em alguns países, a multinacional quer ganhar só 10%, em outros, a taxa de lucro tem que ser de 80%, 100%, 120%, e isso muita gente não fala. Mas, além desses fatores, você tem um lugar, que são os Estados Unidos, por exemplo, onde todo mundo quer investir. Todo mundo quer fazer negócio com os Estados Unidos. Poxa, são o país mais rico, mais poderoso do mundo. Então, todo mundo quer investir. Existe muito dinheiro, muito crédito injetado nos Estados Unidos, o que faz com que as coisas sejam muito mais baratas e todo mundo quer vender para eles. Então, isso cria uma competição muito acirrada dentro do mercado norte-americano, fazendo com que, obviamente, um dos fatores que mais atraem as pessoas é o preço baixo. Então, se, por exemplo, eu tenho no Brasil, digamos, 8 ou 10 empresas de celular competindo no mercado e lá eu tenho 30, 35, obviamente o que vai puxar, um dos fatores que vai puxar a vantagem para uma empresa vender mais do que a outra é o preço. Então percebam, né, ou a qualidade, mas aí é claro que o preço acaba prevalecendo. Então é óbvio que isso faz com que exista muito crédito disponível, uma enxurrada de dinheiro, porque todo mundo investe. Né? Não é só o dinheiro dos Estados Unidos, é o dinheiro de vários países que também está lá dentro. Um exemplo disso são os títulos do Tesouro americano. O governo americano negocia os famosos títulos do Tesouro. Né? Ou seja, uma espécie de ação que o governo norte-americano vende para captar dinheiro fora dos Estados Unidos. Até porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, os Estados Unidos têm a maior dívida externa do mundo. Só que a diferença é que eles têm conseguido ao longo aí das últimas décadas pagar a sua dívida. Essa é a diferença, porque existe muito dinheiro injetado. Todo mundo investe nos Estados Unidos. Só que, obviamente, que se você recebe muito crédito, muito dinheiro e não produz nada, tem alguma coisa errada. Da mesma forma que, por exemplo, se você é um funcionário de uma empresa contratado para assumir uma determinada função, mas dentre as suas atribuições profissionais está aquela que ninguém esperava, você dorme no serviço, você não está produzindo nada. Isso vai gerar lucro ou prejuízo para a empresa? Vai gerar prejuízo. Ou então, a mesma história vou fazer a analogia do sanduíche aqui, né? O que acontece? Vamos supor que você vá abrir uma lanchonete em algum lugar da sua cidade, do seu bairro. Só que, antes de abrir a lanchonete, você vai criar uma expectativa sobre essa lanchonete.
Então, você vai publicar no Facebook, no Instagram, qualquer aplicativo da vida, fotos sobre os seus futuros sanduíches, sobre as futuras guloseimas. Algumas você vai prometer que vão ser mais gostosas que a ambrosia lá dos gregos. Enfim, você vai, por exemplo, criar um projeto de design, né, para sua fachada ou para os ambientes internos. Vai prometer shows pirotécnicos com artistas do Cirque du Soleil. Você vai criar toda uma expectativa, né? Você vai criar toda uma expectativa. Só que essa expectativa, ela tem uma intenção, por exemplo. Vamos supor que você consiga dinheiro emprestado do seu tio, da sua avó, do seu avô, do vizinho, até do papagaio da esquina. Enfim, você vai conseguir dinheiro de um monte de gente, porque você vendeu uma ideia de uma forma brilhante. Você foi um verdadeiro publicitário, né? Ou, para quem já assistiu o seriado do Mad Men, um verdadeiro Donald Draper, né? O cara é um gênio da publicidade. Porque você conseguiu vender aquela ideia muito mais do que você produziu alguma coisa. Então te deram crédito, te concederam dinheiro. Só que o que vai acontecer? Você vai descobrir uma determinada hora que você não tem condições de organizar tudo isso. Nem de trazer o Cirque du Soleil, nem de fazer uma apresentação especial com King Kong, nem coisa nenhuma, né? Nem desembarcar um avião ali na sua propriedade. O que vai acontecer? Te concederam crédito demais. Você não investiu, você não produziu nada, você não vai conseguir pagar nem o papagaio do vizinho, nem a sua avó, nem o seu avô, e você vai acabar, obviamente, quebrando. Por quê? Porque havia muito mais crédito disponível do que produção. Você não produziu nada, né? Digamos que você seria, nesse sentido, um vagal verdadeiramente que consegue vender bem a sua ideia. Então percebam que nos Estados Unidos aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Você tem um país que cada vez menos produz, né? Você tem um setor produtivo, obviamente, mas ele não é mais tão ativo como no passado, e você tem um excesso de crédito. Obviamente que se você tem muito crédito e você não produz nada, obviamente alguma hora essa conta não vai fechar. Então percebam que esse é outro problema muito grave da economia norte-americana. Outro detalhe, elevação dos juros. Uma das formas de conter a inflação, e isso vale aqui para o nosso caso no Brasil, é justamente elevar as taxas de juros. Por quê? Se você eleva as taxas de juros, as pessoas, né, teoricamente, empresas e instituições, teoricamente, vão ver os valores elevadíssimos das taxas de juros. Então, se eu pedia 100 e pagava só 105 para o banco, agora eu peço 100 e pago 300, obviamente que eu vou deixar de pedir dinheiro emprestado. Se eu deixo de pedir dinheiro emprestado, as atividades econômicas que dependiam desse financiamento vão começar a se retrair. Se as atividades retraem, eu paro de vender. Se eu paro de vender com aquele preço elevado, eu vou ter que baixar os preços ou controlá-los. E aí a inflação vai arrefecendo. Então, isso, aliás, é uma política cíclica no Brasil, né? Ou, como alguns dizem, política anticíclica, né? Para conter os ciclos de aumento da inflação. Porque você só tem dois jeitos. Ou você aumenta a taxa de juros, eleva, vai lá para cima. Em princípios dos anos 2000, né? Ali por volta de 2001, 2002, as taxas chegavam a 40%, 45% no Brasil, era uma das mais altas do planeta, só não era mais alta que a da Turquia, né? Que chegou a ter uma taxa altíssima. Ou você investe na produção, que é um outro jeito de você fazer o quê? Ter mais produto no mercado e aí você aumenta a competição, o produto fica mais barato. Como o Brasil não tem uma tradição muito forte de investir no setor produtivo, ele acaba aumentando as taxas de juros para combater a inflação. Então percebam que é uma conta que não fecha. Então, muitas vezes o governo aumenta a taxa de juros para isso, para conter a inflação. Porque ou você faz isso, ou as empresas ou o governo investem na produção. E a gente não tem investido na produção como deveria, entre outros fatores, por questões internas e até externas, né? É difícil você competir com o fator sudeste asiático, né? Não dá para você competir com uma mão de obra extremamente barata ou, em alguns casos, semi-escrava. Então, percebam que é um fator que não afeta só o Brasil, afeta o mundo de uma forma geral. Então, os Estados Unidos tentaram ali aumentar os juros para conter a inflação. Só que quando você aumenta os juros para conter a inflação, o que vai acontecer com os bancos, né? Alguns bancos, eles emprestavam dinheiro de outros bancos maiores para garantir que o que ele tinha emprestado para o cliente dele, se acontecesse alguma coisa, ia ter lá o seu seguro, o seu valor para pagar, né? E, obviamente, que quando a taxa aumentou, os bancos menores falaram, nossa, pedi, digamos, 100 para o banco maior e ia pagar só 110. O governo aumentou os juros, vou ter que pagar 300. Descubra o quê? Que eu não vou ter dinheiro nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Os bancos menores quebram. E não sei se vocês sabem, isso funcionou quase que um efeito dominó, quase que um esquema pirâmide.
né? Então, concedia crédito para os clientes aos juros baixíssimos e eu podia fazer isso porque eu não me preocupava com o futuro e ia lá no Banco Maior. Banco Maior, eu emprestei 100 para o cliente, só que eu preciso aqui manter a minha liquidez, mostrar para o meu cliente que o meu banco é seguro, não vai quebrar, não vou tomar dinheiro dele. Me empresta uma grana? Ok, empresto uma grana, porque eu sei que o cenário é seguro. E o Banco Maior falava com um banco ainda maior, então percebam que uma bola de neve foi se formando. E nesse sentido, o aumento da taxa de juros para conter a inflação foi basicamente um dos fatores que ajudou a criar o cenário de crise global, tá? E outro detalhe, falta de liquidez. Liquidez, dinheiro, money, business, bufunfa, turu. Faltou dinheiro no mercado. Por quê? Na medida em que você começa a enxurrar dinheiro para tudo quanto é lado e você não produz nada, gente, tudo bem, dinheiro é papel, é uma coisa artificial, é uma coisa criada pelo homem para justamente facilitar. É muito mais fácil você carregar na sua carteira umas notinhas verdinhas, amarelinhas, azuisinhas, né? As azuisinhas de R$2 elas são as mais comuns, inclusive no meu bolso. Mas é muito mais fácil você carregar isso do que, por exemplo, pegar uma cabra, né? Pô, imagina eu indo carregar uma cabra e falar, açougueiro, me troca aí um... Quer dizer, açougueiro não, né? Pô, trocar... Sei lá, farmacêutico, me troca aí um vidro de cataflã por uma cabra. Não é muito fácil. Então, obviamente que o dinheiro foi criado para isso, como principal função, né? Converter trabalho em uma remuneração, por exemplo, converter em dinheiro, um valor, atribuir um valor, que está diretamente associado à sua capacidade de trabalho e produção. Só que vai acontecer é que num país onde, por exemplo, né, estou dando um exemplo dos Estados Unidos, mas isso aconteceu em alguns outros países, especialmente da Europa, né? Na medida em que eu tenho muito mais dinheiro do que aquilo que eu produzo, é óbvio que uma hora vai faltar condições para eu pagar aquilo que eu estou contraindo de dívida, aquilo que eu estou contraindo de crédito. Então, esse é um outro problema. Vários países começaram a ficar sem liquidez, sem dinheiro para honrar os seus compromissos. Então, isso aconteceu com os Estados Unidos, isso aconteceu com a Grécia, isso aconteceu com Portugal e Espanha, quando viram uma forte retração do emprego, né, um desemprego bastante grande. Isso tem posto a Europa em alerta. Então, percebam que você tem uma falta de liquidez. Por quê? Investiu-se muito na concessão de crédito e pouco na produção. Ou seja, é aquela história, né, você, de repente, gastar muito mais do que você ganha. Né? E você produzir muito menos do que você precisa para se sustentar. Então, esse é um grande problema. Né? Aliás, esses aqui foram grandes problemas. E aí, é claro que essas consequências acabaram acontecendo. Primeiramente, retração internacional. Porque na medida em que os bancos vão quebrando nos Estados Unidos no efeito dominó e o governo é posto em alerta e até teve que intervir assumindo a administração e a operação de alguns bancos, e até assumindo algumas das dívidas, é claro que isso vai provocar uma situação de pânico no mercado financeiro. Porque esse é um outro aspecto interessante, né? A economia está fortemente associada a questões do inconsciente coletivo. E, tanto é que quando vocês falam, o mercado está nervoso, o mercado está tranquilo, o mercado está de TPM, né? É uma coisa meio que só falta o pessoal receitar um diazepam para a economia, né? Porque realmente ela oscila muito, às vezes, em função de aspectos ligados até à política, a questões internacionais que não tem nada a ver com a economia. Então, perceba que ela é muito volátil. E nesse sentido, a retração internacional também apresentou esse aspecto. Né? Descobriu, sei lá, que havia muito mais crédito do que produção, as pessoas começaram a tomar muito dinheiro sem ter capacidade de pagar, e aí a economia foi quebrando. E aí isso afetou vários países, os Estados Unidos, isso afetou países da Europa, né? E inclusive o Brasil. O Brasil acabou num primeiro momento passando de raspão quase que ileso, mas ao longo do tempo os fatores estruturais da economia brasileira, é claro, associado a uma situação internacional que eu esqueci de comentar aqui, que é a queda da demanda por commodities. Vocês sabem que o Brasil é um país que, basicamente, ainda é um grande exportador de matéria-prima e para comprar matéria-prima você tem que ter países que estejam precisando de matéria-prima. Se a economia cai, se ela desacelera, esses preços caem. E se esses preços caem e se a demanda cai, o Brasil é duramente afetado. Então isso também ajuda, um fator externo ajuda a explicar também o cenário econômico de crise no Brasil, mais recente. E um outro detalhe aqui para fechar, que é a dívida pública ou dívida externa. Os Estados Unidos estiveram numa situação recente, aí, entre 2013 e 2014, de quase não conseguir pagar a sua dívida pública, nem mesmo o salário dos funcionários públicos.
Tanto que em determinado momento os Estados Unidos chegaram, né, o governo, a anunciar o corte temporário de 800 mil servidores públicos para conseguir honrar os seus compromissos. E obviamente que ela teve que assumir também um outro fator, ela teve que assumir lá que o teto da sua dívida fosse maior, né? Porque a dívida ali estava se aproximando de 100% do PIB, ou seja, a dívida estava sendo igual a tudo que o país produzia. E aí é claro que os Estados Unidos, pelo fato de poderem emitir moeda, emitir dólares, também tem uma vantagem, então eles aumentaram o teto da dívida, se eu não, para mais ou menos uns 18 bilhões, um pouco maior do que o seu PIB. Então percebam que a dívida pública também cresceu muito em função aí da incapacidade do sistema financeiro de se sustentar e isso acabou afetando também o mundo inteiro. Então percebam que você tem aqui um conjunto bastante complexo de cenários associados à crise e que contribuíram para o cenário que ainda permanece no horizonte em que estamos falando aqui, no caso 2015, tá? Nas próximas aulas, até para vocês entenderem melhor esses mecanismos, né, não se preocupem tanto com esse monte de detalhes e entender os pormenores, porque esses pormenores vão ser explicados quando eu for falar primeiramente dos Estados Unidos, depois eu vou falar um pouco da União Europeia, né, até da Grécia, e aí vocês vão entendendo aos poucos o porquê dessa crise, né, e por que o sistema financeiro internacional é tão complexo, bom? Espero ter ajudado vocês aí em mais essa etapa dos estudos. Não se preocupem, nem mesmo os pós-graduandos, os mestres, doutores em economia muitas vezes conseguem entender esses mecanismos. Realmente o sistema financeiro é complexo, então fiquem tranquilos. E, obviamente, acompanhem os noticiários, porque isso é muito importante, tá bom? Espero ter ajudado vocês e espero vê-los numa próxima. Até mais.